Por que Deus permite o sofrimento? Essa pergunta ecoa silenciosamente em nossos corações e mentes, especialmente quando a vida nos atinge com uma dor inesperada. Talvez você já tenha se perguntado: se Deus é realmente bom, por que Ele permite que eu sofra assim? Não existem respostas fáceis para essa pergunta, mas existem caminhos que podemos explorar para encontrar esperança e compreensão. O Vale da Sombra da Morte. O Salmo 23 nos diz que mesmo quando caminhamos pelo Vale da Sombra da Morte, Deus está conosco. O vale é escuro, assustador e às vezes parece não ter fim. Mas o salmista nos lembra de uma verdade crucial: nunca estamos sozinhos. Deus não promete nos proteger de todo sofrimento, mas promete caminhar conosco através dele. Vejamos a história de Jó, um homem descrito como íntegro e reto. Jó suportou sofrimentos inimagináveis. Ele perdeu tudo: família, saúde, riqueza. Sua história é uma das mais desafiadoras da Bíblia porque desafia a noção de que ser justo nos poupa da dor. Jó não entendia por que estava sofrendo, e muitas vezes nós também não entendemos nosso próprio sofrimento. Mas, ao final de sua jornada, Jó encontrou algo mais profundo do que respostas. Ele encontrou uma nova compreensão de Deus. Ele disse: meus ouvidos já tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. A dor o levou a um encontro mais íntimo com Deus. Sofrimento e livre-arbítrio. Outra dimensão importante do sofrimento é o livre-arbítrio que Deus nos deu. O livre-arbítrio é uma bênção e um fardo. Ele nos permite amar verdadeiramente, mas também nos dá a capacidade de causar dor a nós mesmos e aos outros. Deus nos criou com a liberdade de escolher, e, infelizmente, essa liberdade pode levar ao sofrimento. No entanto, sem essa liberdade, nosso amor por Deus e pelos outros não seria genuíno. Vemos essa dinâmica na história de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele passou anos na prisão, sofrendo por algo que não causou. E, no entanto, no final, ele reconheceu que Deus esteve presente o tempo todo, usando o que era para o mal para trazer o bem. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. A liberdade humana levou ao sofrimento de José, mas a soberania de Deus transformou esse sofrimento em salvação. A presença de Deus no sofrimento. Em momentos de dor, é comum sentirmos que Deus está distante. Podemos até nos perguntar se Ele se importa. No entanto, a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus está conosco em nossos momentos mais sombrios. Pense na cruz de Cristo, o símbolo máximo de sofrimento e abandono. Jesus, o Filho de Deus, experimentou intensa dor física, emocional e espiritual. Ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Naquele momento, Jesus se identificou com todos os nossos sofrimentos, mostrando-nos que Deus realmente entende a nossa dor. Mas a cruz não é o fim da história. 3 dias depois, a ressurreição nos lembra que Deus tem o poder de transformar a morte em vida, o desespero em esperança. Isso não significa que todo sofrimento será resolvido nesta vida, mas nos garante que Deus é capaz de redimir qualquer situação, não importa quão sombria ela pareça. O sofrimento, por mais doloroso que seja, pode nos levar a um profundo crescimento espiritual. Pense em uma árvore que, durante os períodos de seca, aprofunda suas raízes em busca de água. Da mesma forma, o sofrimento pode nos fazer aprofundar nossas raízes em Deus, buscando nele a força e o sustento de que precisamos para sobreviver. Paulo, em suas cartas,
frequentemente fala sobre como suas próprias dificuldades o levaram a uma maior dependência de Deus. Ele escreve: "É por isso que, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nos sofrimentos. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. Paulo aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A dor que ele experimentou o fez confiar menos em si mesmo e mais na graça de Deus. A comunidade da fé como apoio. Em tempos de sofrimento, a comunidade cristã pode ser um suporte vital. Somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, como afirma Gálatas, capítulo 6, versículo 2, oferecendo apoio, oração e encorajamento. Em meio à dor, a igreja se torna um lugar onde as lágrimas são compartilhadas, onde o sofrimento é dividido e onde a esperança é renovada. Uma das belezas do corpo de Cristo é que ele é composto por indivíduos que, como Jó e Paulo, passaram por suas próprias lutas. Esses testemunhos vivos de fé em meio ao sofrimento nos lembram de que não estamos sozinhos em nossa dor e que, por meio de Cristo, podemos encontrar força e propósito mesmo nas situações mais difíceis. Esperança e redenção. Por fim, é importante lembrar que o sofrimento nesta vida não é o fim da história. A Bíblia nos promete um futuro onde Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Essa promessa nos dá esperança, uma esperança que nos sustenta nas provações desta vida, sabendo que Deus tem um plano maior onde todo sofrimento será redimido. Por que Deus permite o sofrimento? Podemos nunca ter uma resposta completa nesta vida. Mas o que sabemos é que Deus está conosco em meio à dor, que Ele pode usar o sofrimento para nos moldar e nos aproximar dEle, e que um dia, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Até lá, continuamos a confiar em Sua bondade, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Deixe seu comentário. O que Deus tem feito na sua vida? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de curtir este vídeo.